Tá? Impulso é força no tempo, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, eu peguei essa relação de impulso, substituí aqui no lugar da força, massa vezes aceleração, depois substituí por essa equação e cheguei aqui, que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Depois eu peguei a segunda equação, força restante igual a massa vezes aceleração, abri a aceleração e cheguei nessa relação aqui. De maneira que a força resultante é a própria variação da quantidade de movimento, e eu cheguei nessa relação aqui de impulso. E eu ainda posso abrir um pouco mais aqui, ó. Eu posso escrever da seguinte forma: força resultante vezes o intervalo de tempo é igual a mv menos mv0. Então, isso aqui é o que a gente chama de teorema do impulso. Esse é o teorema do impulso. Então, ó, impulso é a variação da quantidade de movimento, onde impulso é a força resultante vezes o tempo, que é igual à variação da quantidade de movimento, que é mv menos mv0. É como se eu pegasse essa equação aqui, v menos v0 igual a vezes, se eu pegasse essa equação aqui, e multiplicasse ambos os lados pela massa. Então, se eu multiplicar aqui, ó, vai ficar mv menos mv0 igual a ma vezes ΔT. Eu pego aqui, ó, v menos v0 igual a vezes t. E aí eu multiplico a massa. Vou multiplicar aqui todo mundo pela massa, ó. Massa desse lado e massa desse lado. Então, vai ficar mv menos mv0 igual a ma vezes t. Só que ma vezes t é força. Então, eu tenho isso aqui, que é a variação da quantidade de movimento, é a força resultante vezes o tempo, ou seja, o impulso. Então, tudo isso aqui é a mesma ideia desse aqui. Eu tenho, por exemplo, uma situação aí do airbag, né? Por que que o airbag ele é fundamental? Por que que a gente percebe que o airbag ele é uma medida de segurança? Para entender isso, a gente vai utilizar ali o conceito de impulso. Então, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o airbag é o seguinte: uma variação rápida na quantidade de movimento necessita de uma força muito grande. O que ele está querendo dizer com isso? Se você sofre ali uma variação da quantidade de movimento, ou seja, se você muda ali a velocidade muito rápido, isso quer dizer que você precisa aplicar uma força muito grande. Então, o airbag ele vai abrindo ali de maneira que o contato do nosso corpo, né, do nosso rosto, com o carro, ele vai acontecer de uma maneira diferente, porque o airbag vai inflar, então ele vai proteger o nosso corpo. Como assim proteger o nosso corpo? A gente não vai aplicar uma força, sim, só que a variação da quantidade de movimento ali vai ser constante. Digamos assim, você tem uma velocidade, você tem que parar. Quanto mais. Isso quer dizer que o impulso é constante. Então, quanto mais rápido for isso, mais força você precisa. E quanto mais lento, menos força você precisa. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Força e tempo são grandezas inversamente proporcionais quando a gente está falando de impulso. Isso quer dizer que se esse airbag fica mais tempo te empurrando, isso quer dizer que a força que ele vai precisar atuar ali é menor. Por isso, o airbag é necessário. De novo, por uma relação ali do teorema do impulso. Estou querendo dizer, ó, impulso é variação da quantidade de movimento e variação da quantidade de movimento é o quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. E aí o seguinte, essa variação da quantidade de movimento é constante. Então, isso quer dizer que impulso é força no tempo. Isso aqui é constante, que o impulso é constante. Então, se eu aplico uma força no intervalo de tempo menor,
a força vai ser muito grande. Se o intervalo de tempo é grande, a força é pequena.